Vai ser sorteado novamente. Excepcionalmente não participar de isso. Foi assim a gente decide no conselho. Você vai. Tem que saber desse detalhezinho, se você se as partes não. Gostei do entendimento. Senhores jurados, é óbvio que a defesa vai tentar desqualificar a conduta da vítima no caso. É evidente. A alegação que consta dos autos que a vítima tentara, no momento, fazer uma conversão no local proibido. Entretanto, é impossível saber qual seria a conduta dela, pois ela não concluiu e não está aqui, não temos como ter o depoimento da vítima, pois a vida dela foi ceifada. O condutor simplesmente acabou com a vida dela. O autor, eu consegui enumerar algumas infrações de trânsito que o autor cometeu. Primeiro, na preparação do veículo, são dois artigos, o 98 e o 110. O 98 ele proíbe a preparação de veículo automotor. Veículo de competição proíbe essa preparação, sem autorização. E caso essa autorização seja dada pelo ente federativo, órgão competente que seja, ele não pode trafegar na via pública sem autorização prévia, com horário e itinerário previamente demarcado. Isso deve ser autorizado, que não é o caso. O autor não se preocupou com isso. Ele simplesmente, de vontade própria, adulterou o motor. Ou seja, ele assumiu o risco dessa conduta. Ele sabia que o veículo tinha potência suficiente para produzir algum estrago, algum efeito, alguma morte. A segunda infração de trânsito, conduzir o veículo com a característica adulterada. Característica essa de fábrica, que altera a característica e, consequentemente, sem passar por um laudo ou algo parecido, compromete a segurança. Não sabemos a potência desse turbo, não sabemos a capacidade, a velocidade máxima atingida, o tempo em que se atinge a velocidade, em que tempo o turbo é ligado, nós não temos o conhecimento disso nos autos. A terceira infração, velocidade superior ao limite. Aí nós temos a porcentagem, né? No código CTV, ele tem porcentagem até 20%, ele diz um valor, acima de 20%, acima de 30%, assim vai. Perdão, 20%, acima de 20%, até 20%, acima de 20% até 50% de velocidade superior a 50%. Entretanto, nos autos não é possível constatar a velocidade que o autor conduzia o veículo. Não temos marca de frenagem na pista, o que pode denotar que ele nem tempo de reação, tendo em vista a sua alta velocidade, não teve tempo para frear. O veículo cruzou à sua frente, nem tempo ele teve. É óbvio que ele não estava, ele alega que estava somente a 70, 80 km por hora. Evidente que não se trata dessa velocidade, uma velocidade superior. O perito relata no auto que era uma velocidade formidável. Eu tive a curiosidade de pesquisar o que seria formidável, uma palavra bonita, né? Entretanto, formidável quer dizer no dicionário da nossa língua portuguesa, no vernáculo, né? Tremendo, pavoroso, medonhamente grande, que produz terror ou admiração. No caso é terror. Uma vida foi tirada. E não podemos aceitar a tese que provavelmente, né, seja aplicada aqui, de que mas a vítima cruzou a pista, ela cometeu uma infração, ela deu causa. É como eu falei, não sabemos o que a vítima faria no momento. Ela não está aqui para dar a palavra dela, para confrontarmos. Agora, vamos pensar, se fosse uma criança que se solta das mãos de seus pais, de seu pai, de sua mãe, alguém que esteja sob sua guarda, e vai atravessar a rua,
para pegar seu brinquedo. E ele está acima do limite de velocidade. Limite esse que eu trouxe aqui também. É muito superior. Eu trouxe fotos do local. Pode passar, por favor. E alguns números também. São das leis da física, né? A distância de parada de um veículo leve a 80 km por hora em pista seca, a parada total, 56 metros. Do momento em que ele visualiza até ele pisar um freio, e a parada total do carro são 56 metros a 80 km por hora. Levando em consideração a distância percorrida até a aplicação do freio, são 22 metros a 80 km por hora, ou seja, até ele iniciar, até ele pisar no freio. E esse freio começar a reduzir a velocidade do veículo, são 22 metros, até a parada total, são 60 metros. Senhores jurados, é lógico. Eu venho aqui, quando a juíza entregar a cédula com questionamento, se o autor assumiu o risco de produzir o resultado morte, respondam sim. Temos que fazer justiça nesse caso. É inadmissível esse tipo de conduta. Ele tinha ciência. Ele sabia o que estava fazendo. Mesmo prevendo que pode perder o controle do veículo, atropelar e matar alguém, não se importa, pois é melhor correr o risco do que interromper o prazer de dirigir em alta velocidade. Ele não quer produzir o resultado morte, mas se acontece para ele também, tanto faz. Não é a causa deste risco, não é por causa desse risco que ele iria parar de praticar a conduta. E também não se importa com a ocorrência disso. Eu encerro aqui as minhas palavras, pedindo, quando for passada a cédula, votem sim, condenem o réu. Obrigado. Passo a palavra aos defensores, não sem aceitar o tempo previamente mencionado, como também não serão permitidos a partes. 20 minutos. Bom dia a todos, bom dia à conferência, bom dia aos jurados, bom dia aos presentes. Após a formulação da promotoria, quero aqui, senhores jurados, deixar bem claro que não podemos condenar um inocente de um crime buscando de forma cega culpar alguém por um evento tão triste. Senhores jurados, a vítima, ela acabara de sair de uma concessionária de veículo automotor, onde a mesma estava em êxito com essa nova aquisição, e ao sair, travegando pela avenida, não se atentou à devida atenção de cuidar do trânsito e veio conversão à esquerda, proibida. Dessa forma, senhor jurado, acreditamos que a vítima concorreu, diria eu, de 50% com o homicídio do acidente, resultando em uma concorrência de culpa pela conversão proibida. Excelência, vou só apresentar aqui, ó. Essa aqui é a foto da avenida, por gentileza, deem uma verificada que é a mesma, né? Continuando, um outro ponto é com relação à modificação do motor do veículo. Tá? Penso que seria um preconceito alegarmos que a modificação do motor do veículo
seja proibido assim, das pessoas poderem modificar, tornar seus veículos turbinados. Né? Seria mesmo dizer que todos os carros turbinados teriam altas velocidades. Isso não seria verdade. Tanto é que não seria necessário os laudos perícios. Tá? Mas não vou entrar no mérito da perícia criminal que o colega abordará. O que me chamou a atenção da promotoria também, ele menciona com relação a uma criança, dá um exemplo, uma criança atravessando a rua. Acredito que a promotoria está em outro julgamento, pois o que nós estamos julgando aqui não tem nada a ver com isso. Tá? O julgamento aqui tem a ver do Jack, que devido a uma trafegando pela rua, a vítima fez uma conversão proibida e houve a colisão. Só isso que eu tinha a dizer. Passo para Primeiramente, o laudo não demonstrava, primeiramente o laudo pericial demonstrava que não foi possível determinar a velocidade do veículo em que encontrava o condutor, não houve vestígio algum. É difícil a gente acreditar no laudo em que, ao mesmo tempo, ao afirmar que não houve velocidade permitida, fala em excesso de velocidade. No entanto, a vítima, a promotoria buscando qualquer